Boa noite a todos. Vamos dar o nosso... Boa noite. Boa noite, Iris. Vamos dar o nosso primeiro pontapé aí. Será que tem alguém pendurado lá, gente? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá? Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho de como nós vamos montar uma tabela aí no caso, tá? Uma tabela de estatística para nós termos os dados aí para dar o nosso primeiro passo. Nós vamos ter que ter aí o rol, né? E esse rol é o que vai direcionar a gente aí para onde a gente vai caminhar. Então, nós vamos ter aí a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor observado. E no nosso exemplo, nós vamos ter 34 menos 20, onde nós vamos ter no rol aí um valor de 14, né? 14 elementos aí que nós vamos dividir pela diferença aí dos dois que nós pegamos, ok? Então, o que nós vamos ter que observar aí, no caso? Nós vamos observar agora aí a nossa frequência absoluta. A nossa frequência absoluta é o número de vezes que cada dado aparece aí. No nosso exemplo, nós vamos ter o quê? O número de vezes que há alunos com 25 anos que aparece aí na nossa frequência. Então, nós vamos ter lá no cantinho direito aí, nós vamos ter aí 25, depois nós vamos para o outro lado, para a esquerda, embaixo do 20, nós vamos ter 25, embaixo do 21, 25 e 25. Então, 25 aparece para nós 4 vezes aí. Então, o número de vezes que os alunos com 25 anos aparecem é dessa maneira que nós vamos observar. O que é maior, aparece com maior frequência, aí, né, no caso que nós vamos observar é o 25. Mas se você olhar um pouquinho mais lá para baixo, você vai ver o 33, o 34 também aparecendo 4 vezes aí também. Ok? Tudo bem? Aí nós vamos para a distribuição de frequência. Na distribuição de frequência, é a organização dos valores e suas respectivas frequências no nosso exemplo aí, observando a idade é representada por, na sua representação, por XI. Então, nós vamos ter aqui 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23, 24, 25, 26 anos, 29, 30 anos, 31, 32, 33 e 34. Mas espera aí, como é que isso daí é contado? Então, nós vamos ter uma pessoa com 20 anos, 3 pessoas com 21,
uma com 22, duas com 23, e assim sucessivamente você vai contar olhando para a frequência que nós vamos ter no lado direito aí. E aí nós vamos ter o quê? A somatória, ela aparece, que se você for olhar no Excel, na hora que você montar no Excel, ela aparece como esse Mzinho aí, deitado para a esquerda. Aí, então, você vai ter a somatória com esse símbolo aí, né? E aonde nós vamos ter uma somatória de 30 pessoas aí aparecendo no nosso hall que nós vimos lá atrás. Lembra que nós vimos lá atrás? Lembra que nós vimos nesse hall a quantidade aí distribuída? Então, em cima dessa quantidade distribuídas, nós fizemos a contagem na nossa tabela aqui, para poder observar melhor a quantidade de pessoas e a quantidade e a idade e quantas pessoas vêm em determinada idade aí. Então, nós vimos que com 25 anos nós temos 4 pessoas, e com 33 e 34 também tem 4 pessoas aí observado, né, que é um número maior de pessoas aparecendo aí na nossa distribuição de frequência. Ok? Frequência absoluta acumulada. Na nossa frequência absoluta acumulada, é a soma das frequências parciais, e a cada linha da tabela somamos todas as frequências das linhas anteriores mais a da linha atual. No nosso exemplo, nós vamos ter essa contagem aí para poder deixar praticamente, como nós estamos vendo aí, tudo amarrado. Então, o que, que nós vamos ter aí? Você vai ter, contando a frequência 1, mais 3, que é a frequência anterior, onde aparece 3 pessoas com 21 anos, e aí, na linha de baixo, você vai ter mais uma pessoa com 22 anos. Então, você vai somar 4, mais uma pessoa com 22 anos, vai me dar 5. 4 mais 1, 5. Essa é a nossa frequência acumulada. Aí nós vamos continuando a ter aí. Você tem 5, não tem? Aí você vai pegar mais 2 pessoas com 23 anos. Então, 5 mais 2, nós vamos ter 7, onde aparece o total aí na frente para vocês verem, tá? Aí nós vemos depois na sequência aí, 2 pessoas com 24 anos. Então, você vai ter 7 mais 2, 9 pessoas aí no total. Então, nós vamos fazer essa somatória sucessivamente, ok? De uma maneira que vai aparecer aí um total de 30 pessoas, no caso aí, tem que dar esse total aí, que é 22 mais 4, nós vamos ter 26. 26 mais 4, nós vamos ter no total lá embaixo, que é o último ali, que tem 34 anos com 4 pessoas, nós vamos ter 30 pessoas, ou 30 candidatos aí frequentes na nossa tabela aí da frequência acumulada. Tá? É um trabalho cansativo no começo, tá? Porque você está começando a pegar o jeitão de como funciona isso daí. Mas depois que você pega o jeito, você consegue montar a tabela tranquilamente, fazendo esse processo na frequência acumulada, que é a somatória do anterior mais o atual, e você vai ter o total atualizado aí, contando linha por linha aí da nossa tabela. Ok? Aí nós vamos ver agora aqui a frequência relativa simples. Nessa frequência relativa simples, ela é uma frequência relativa que é dada por FI, que é o nosso FI lá atrás que você está vendo, tá? Não é a frequência acumulada não, hein? Fique bem claro aí. Você vai pegar FI e vai dividir vamos supor, nós temos uma única pessoa com 21 anos, não é isso? Com 20 anos. Aí você vai pegar 1 e vai dividir pelo total da somatória lá embaixo, que você vai ter, que é 30. Então, se você dividir 1 por 30, você vai ter o valor de 0,333, ok? E assim sucessivamente, se você continuar pegando ali 21 pessoas com 21 anos. Quantas pessoas aparecem para você aí? Pessoas com 21 anos, aparece 3 pessoas.
Então, você vai pegar 30, aliás, 3 dividido por 30, você vai ter essa frequência relativa que vai ser 0,1, tá? Normalmente, o zero depois do número, tá? Se não tiver aparecer nenhum número, esse zero praticamente some, ele não aparece. Aí é a hora que você acrescenta os zeros, tá? Depois do um, para dar uma estética, para dar uma formatada mais assim, uma visualização melhor, ok? Para não ficar aquele 0,1, depois na hora de você fazer a somatória, você vai falar, caramba, como é que eu vou somar aqui? Aí você, tendo o zero, você já sabe que acrescenta o zero ali e continua a somatória para não errar e não ter problema na hora de apresentar o resultado, ok? Professor, Oi, desculpa, acho que tem um pessoal pedindo para entrar. ah é? Espera aí que nós vamos ver lá. Vamos ver agora mesmo. Pá. Valeu, obrigado. Se tiver alguém enroscado aí, vocês me dão um alô, hein? Olha, já apareceu mais meia dúzia aqui. Pronto, já foi entrando todo mundo aí. Pronto, tudo bem? Será que vai ter mais gente aí? Qualquer Boa coisa, você noite. dá um alô aí. Ok? Vamos lá. É... Será que tem mais alguém aí? Eu vi um... mais alguém? Não? Vamos lá. Então, o que que nós vamos ter aí? Nessas frequências, é necessário, na hora de você fazer essa pequena conta na tabela aí, é necessário você fazer com calma, com tranquilidade, zen, totalmente calmo, tranquilo, porque para você conseguir o melhor resultado. Por quê? Porque você tem que ter, nessa somatória, você tem que alcançar 100% da tabela aí. Se ela apresentar qualquer falha abaixo desse 100%, o que que vai acontecer? Imediatamente, você vai ter um resultado falho. Tem alguma falha no meio do caminho aí. Então, alguma pessoa você deixou de contar, alguém você não fez a contagem corretamente, e a partir da hora que você não fez a contagem corretamente dessa determinada pessoa, aí o que que vai acontecer? O seu resultado vai ser 100% eficaz. Aí é a hora que vão ficar perguntando para você, ué, por que que não está sendo 100%? Por causa daquele décimo que você errou, aquele décimo que você deixou de olhar lá, por que que deu essa frequência a menor, ou então até a maior, você não pode ter essa falha. Tem que estar 100% para ninguém ter nenhuma pergunta para te fazer, tá? Porque aí você consegue fazer com calma, com tranquilidade e, ao mesmo tempo, apresentar um bom trabalho aí, sem ter que ficar sendo questionado por causa de uma falha que você poderia ter evitado e dar certinho. Mas aí você tem uma opção, ele te dá mais uma chance para você tentar corrigir essa falha aí, ok? Vamos ver se tem alguém querendo entrar.
Não? Tudo bem? Vamos lá. Então, para que você tenha êxito nessa contagem, você vai ter a frequência. Lembra que nós fizemos aqui a frequência acumulada? Pois é. Então, em cima dessa frequência acumulada, você vai fazer também agora a frequência acumulada das porcentagens das taxas que você encontrou. Então, o que você vai voltar a fazer? A somatória de linha por linha até chegar no 30º que você encontrou aí, que é o 34º, tá? Que é 34, a pessoas com 34 anos, e você atingiu o número 30. Então, você vai fazer essa contagem somando do começo até o final para encontrar aí a pessoa que você tem encontrado aí, tá ok? Então, aonde nós vamos começar? Nós vamos pegar lá no começo para não dar erro, tá ok? Aí você vai pegar lá, desde o primeiro candidato, que é a primeira pessoa que você fez o levantamento, né? 0,0333 mais 0,1 vai apresentar para você 0,1333. Aí você pega esse 0,1333 mais 0,0333. Aí vai somando sucessivamente, linha após linha acumulada, e no seu total tem que apresentar 100%, que seria o total que você já fez ali na frequência, tá? Professor? De porcentagem. Oi? Fala, Tati. Pode aceitar um coleguinha aí? Eu estou entrando lá, estou vendo o que aconteceu aí. Tá? Valeu. Já entrou, já está. Acho que é Sandra. Eu acho que é Sandra, não sei. Ah, é? Se ela não entrou, ela caiu. Vamos ver depois aí. Qualquer coisa ela entra de novo. Se ela caiu, ela entra de novo. Vou perguntar. Entrou? Vê lá se ela já entrou. Pergunta para ela aí. Se ela já está aí. Sandra, está aí, Sandra? Então, vamos lá, gente. Aí você vai fazer essa somatória de uma maneira que ela tem que apresentar para você 100% da frequência acumulada, que é a porcentagem aí de quantidade de pessoas que vão ter nessa tabela aí. Agora, o que você... A Sandra já entrou, ela já está falando boa noite, tá ok. Você não pode deixar, em hipótese alguma, essa tabela te engolir, hein, gente? É uma coisa para você relaxar, fazer zen, tranquilo, nada de ficar nervoso e se perder no meio da tabela aí, e depois, mais tarde, ficar falando, nossa, que coisa de louco. Não, não é. É tranquilo, é fácil, é só você ir fazendo com calma, linha após linha, você vai ver. Quem mexe com números não vai ter dificuldade de fazer isso aí, né? Agora, quem está acostumado a mexer mais com a parte administrativa, onde pega mais a área de leitura, aí foge um pouquinho dos números, aí a pessoa fica realmente um pouquinho nervosa com isso daí. Mas não ficando nervoso, você consegue ir até o final, ok? Sem se perder. Vamos lá? Então, classes ou intervalo de classes, quando temos dados brutos provenientes de uma variável contínua, devemos agrupá-los para a construção de uma tabela em intervalos que também são conhecidos por classes. Então, é necessário que a gente conheça como que isso daí é montado. Por quê? Porque amanhã, mais tarde, você vai precisar dessas informações para você montar a sua tabela aí. E aí, a hora que você, montando a sua tabela, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo, e imediatamente, é lógico, que o gráfico, quando você representa aquele gráfico maravilhoso, o pessoal vai até esquecer da sua tabela, tá? Só vai perguntar da sua tabela na hora que você apresentar algum dado com alguma falha, tá? O que seria essa falha? Essa falha seria aquele momento que você vai lá, apresenta os dados lá,
e, em vez de aparecer o problema, você imediatamente já vai ter resolvido o problema. A partir da hora que você resolveu o problema, a tabela o pessoal não acaba nem olhando. Deu 100%? Deu 100%. Então, acabou. Vamos na demonstração do gráfico. E na hora que você faz a demonstração do gráfico, a coisa fica tudo mais tranquila de se observar. Então, um exemplo que a gente poderia observar é para o estudo estatístico da altura da população de 30 adolescentes, que é aquela tabela que nós montamos alguns minutinhos atrás, de uma certa sala de aula. E, nesse caso, a variável é quantitativa contínua, ok? Então, você acaba observando esse detalhe aí na tabela, que é contínua, para não ter problema aí, ok? Esses dados são observados. Para quê? Para que você não tenha problemas na hora de demonstrar o seu gráfico aí. No caso aqui, eu coloquei uma figura bastante concorrida que nós vamos ter agora aí. Estão querendo ainda, né, fazer uma maratona. A maratona não, a corrida de São Silvestre, né, normalmente é feita no começo do ano, e dessa vez vão fazer essa corrida agora no meio do ano. É uma tradição, que eles estão querendo manter essa tradição. Vamos ver se consegue. Vamos torcer aí para que essas pessoas consigam participar dessa tradicional corrida de 15K aí por pessoa, ok? Agora vem aquela parte cansativa. Você está bem com os números inteiros e, de repente, vem alguém e te dá dados brutos. De que maneira? Em decimal. Aí você começa a ficar desesperado, começa a falar, socorro, não aguento mais fazer isso. Decimal, até colocar tudo isso na ordem. Quantos elementos são? Aí você não pode se desesperar, em hipótese alguma. Deve olhar para os dados brutos com uma total tranquilidade e ir pegando do menor até o maior, porque é necessário você organizar os dados. Então, não adianta pedir socorro. É você mesmo que vai ter que fazer com calma e tranquilidade. A partir da hora que você pega os dados brutos e começa a colocar cada um na sua ordem, cada um na sua posição, fica mais fácil do quê? De você encontrar o rol e, ao mesmo tempo, eureka! Os seus problemas acabaram, porque você já colocou o rol tudo arrumado, fica mais fácil de você visualizar o que você está querendo demonstrar e, ao mesmo tempo, mais tranquilo de apresentar as contas, você não vai ter erro. E uma vez que você tem os dados brutos, fica difícil de você visualizar. E com o rol, não. O rol desliza com maior tranquilidade e você consegue, ao mesmo tempo, desempenhar o seu papel, demonstrando os resultados aí com tranquilidade, tá? E ninguém vai colocar você em xeque, tipo, fazendo perguntinhas aí que você fala, poxa, mas está na sua frente, você não está vendo isso? Você não pode falar assim, mas tem que explicar como que está funcionando aí. Então, o rol é importantíssimo você deixar ele organizado, quer ele seja com número inteiro ou quer ele seja com números decimais. Para quê? Para que você tenha uma boa apresentação na hora de você informar os dados e as informações aí. Então, qual é o primeiro passo que nós vamos dar aí? No primeiro, teremos que decidir qual será o número de classes que usaremos, e o número de classes nós vamos representar pela letra K. E usamos dois métodos que podem ser adaptados, mas, em geral, arredondamos para um número inteiro. Então, mesmo que esse levantamento das classes apareça para você com o número quebrado, você acaba arredondando para um número inteiro. Então, é aquela famosa prateleira que você tem vários produtos ali para você levar, porém, você tem que escolher aquele que melhor te satisfaz, é o melhor produto que tem para você. Porém, você olha para o bolso. Ih, rapaz, é o melhor produto, mas o meu bolso não está dando para comprar esse melhor produto.
aí você acaba levando, às vezes, o mais barato, que às vezes amarga depois na saúde, né, gente? Vamos e convenhamos. Você tem que observar, cada um vai avaliar como achar melhor, tá certo? Então, perceba que o tamanho da nossa amostra é de 30 alunos. Então, dizemos que o nosso N é 30. Ok? Aí, o que nós vamos olhar? O primeiro método que é observado aí. No primeiro método, você vai observar o quê? Se N for menor que 25, presta bem atenção nesse detalhe, hein? O K é igual a 5, certo? Nós já combinamos isso. Então, se N é menor que 25, o nosso K é 5, é automático, você já pode pôr K igual a 5, tá certo? E se N é maior igual a 25, o nosso K, nós vamos ter que fazer uma pequena raiz aí para extrair o N, aonde nós vamos montar a nossa classe aí, que seria o nosso período de tanto em tanto que nós vamos dividir aí, ok? Tudo bem? Aí é a hora que você tem que analisar, por isso que eu coloquei uma lupazinha lá, um desenho com uma lupazinha, que você vai olhar com muito cuidado, com muito carinho aí, porque um deslize, você pode ter problemas aí na hora de apresentar o resultado. Ok? Como nós já falamos que quando N é menor que 25 é 5, então aqui, se o nosso N é 30, nós vamos ter que calcular como chegamos lá. Então, no nosso segundo método, é conhecido como fórmula de Sturges. O Sturges pegou o K e acrescentou o famoso logaritmo. Vocês conhecem o logaritmo? O logaritmo, normalmente, ele aparece na calculadora científica. Aí, no caso aí, se vocês forem fazer essa conta, nós vamos usar o logaritmo para encontrar o resultado de cada item que nós queremos buscar. Então, no nosso exemplo, que nós vamos ter é o quê? K igual a 1, isso já é fixo, tá? Esse valor não muda, mais 3,32, esse valor também não muda, e o que vai mudar é o valor de elementos que nós temos aí no rol. Então, nós temos um exemplo que ele já falou, que é de 30 elementos. Então, você vai pegar log de 30, ok? Vocês estão com a calculadora científica aí? Ótimo. Então, nós vamos pegar log de 30, ok? Pegou o log de 30? Vai dar 1, alguma coisa aí, 1,60 e pouco aí, ok? Vamos fazer junto com vocês aí para ninguém ficar triste, ok? Então você pega lá, primeiro digita o 30. Não, primeiro você digita o log, depois o 30, vai te dar um valor de 1,47, ok? Aí fez 1,47, você vai multiplicar por quanto? Multiplica por 3,32. Você vai ter 4,9. 4,9 mais 1. E aí você vai ter 1,90, ok? Esse 1,90, aí nós vamos combinar aqui com a gente, tá? O que é esse 1,90 combinado? Você vai ter um arredondamento, porque a vírgula, o número acima de 5, ele é arredondado para mais. Então, no nosso caso, nós vamos arredondar para 6 inteiros. Logo, teremos 6 classes aí, que vai ser dividida para nós na nossa conta aí básica que nós temos que fazer. Ok? Professor? Fala, Thomas. Cara, eu fiz exatamente como está no slide aí, 1 mais 3,32 vezes log 30 deu exatamente aí, 5,90, só que aí são várias casas, né? No caso aí você colocou arredondada. Ah, sim, não, várias casas aí, ela vai embora, né? Ela vai contando aí. Mas eu vou usar 2 casas depois da vírgula. Só 2, né? Beleza, então. 2 casas depois da vírgula que dá para a gente contar tranquilo aí, não vai ter problema não. Tá bom? E aí, nesse caso, arredonda para 6, beleza. Nesse caso, como o 9 é acima de 5, então ele vai arredondar para 6 aí na nossa classe. Okay? Falou então, professor. Obrigado. Falou, Thomas. Vamos embora. Agora nós vamos para onde? Nós vamos ter a amplitude total. A nossa amplitude total,
nós vamos tentar ver o quê? A diferença entre o maior e o menor valor das alturas aí no caso, tá ok? Então, nós vamos ter a nossa amplitude total, representado pela nessa letra E, né? Que na realidade seria AT, que seria o total, mas o A já dá para entender, subentende-se que você está pegando a amplitude total. Onde nós vamos ter o maior, que é 1,95, menos o menor, que é 1,54, tá? E nós vamos ter 0,41 na nossa somatória aí. Aí nós vamos pegar essa somatória e colocar nessa fórmula, que é o H, tá? Que é a amplitude total, que é representada pela letra H. Então, nós vamos ter nessa amplitude, e que deverá ser dividida entre as 6 classes que chamaremos de amplitude de classes aí, tá? Então, nossa amplitude já encontramos 6, não é isso? E nós encontramos agora o A, que é 0,41. Dividindo 0,41 por 6, nós vamos ter 0,07 aproximadamente, ok? Então, nós vamos ter essa quantidade de 30 pessoas, tá? 30 elementos, e encontrando esses 30 elementos, nós vamos ter o nosso H, que é 0,07. Mas aí, como é que nós vamos usar esse 0,07? Esse 0,07, ele vem exatamente para você montar a nossa tabela lá. Então, a primeira classe que você vai começar é 1,54, que é o menor, né? E nós vamos somar, né? Acrescentarmos de 1,54 mais 0,07. Aí nós vamos ter um montante de 1,61, ok? E aí nós vamos entender o quê? 1,61, ele não é contado na tabela no exato momento que você pega. Você passa esse 1,61 para a próxima classe que você vai ter lá embaixo. Então, o que você vai ter? A segunda classe começa com 1,61 e é acrescentado também esse 0,07, indo até 1,68, que se nós somarmos aqui 1,61 mais... Professor, Oi. aceita aí. Tem mais gente aí? Espera aí. Acho que ver. sim. Vamos ver aqui. Se tem aí, então ele se perdeu em algum lugar, porque eu não estou achando ele, não. Será que ele entrou já, Ítalo? É, porque eu coloquei um programinha, Tati, que ele já aceita direto, entendeu? Mas eu dou sempre uma olhadinha, porque às vezes pode ser que tenha alguma enroscada no meio de campo aí. Então a gente Professor é chique, vai vendo. Tá vendo só? Tudo para o bem dos alunos, né? Para ninguém ficar parado no meio do campo aí. Então, e assim nós vamos organizando os dados aí, de uma maneira que você consegue ficar controlado. Você consegue atender o telefone, falar no celular, digitar no computador e, ao mesmo tempo, ficar totalmente tranquilo. Por quê? Porque você está organizado e está fazendo a sua tabela com total tranquilidade aí para poder tocar. Ok? Então, na anotação, nós vamos ter o quê? Na tabela, vai ficar dessa maneira aqui, ó, 1,54 barra e estica até 1,61. Você viu que 1,61 não aparece uma barra aí na frente? Então, todos com as alturas entre 1,54 até 1,60, você vai contar como frequência. E esse 1,61, ele é excluso. Ele não conta, ele não será contado na próxima classe. Ele só será contado na próxima classe, aonde você vai montar lá embaixo 1,61, aí você coloca a barra e você vai contar até 1,67. Então, todos com alturas entre 1,60 até 1,67 você conta. E vai excluir 1,68, que ele não poderá contar. Por quê? Porque você vai contar com ele na próxima classe. Então, total tranquilidade. Aí você já tem o domínio da situação aí. Ficou tudo mais prático e mais fácil aí, ok? Então, uma vez você acertando na mosca,
Não tem como você errar. Então, lembra que nós estávamos contando lá? Aí você vai ter o quê? De 1,54 até 1,60, você vai contar como 5 pessoas. Então, olha lá a nossa tabela formada ali. Vamos montar a tabela completa agora para vocês entenderem. Então, você vai pegar 1,61 que você não contou, você desceu para baixo. Então, ele vai contar lá embaixo de 1,61, você vai contar todas as pessoas até 1,67 de altura. E imediatamente vão ter 4 pessoas aí. Aí na frequência acumulada, o que você vai fazer? Você vai somar 5 mais 4, 9 pessoas já foram feito o levantamento. Aí você, na terceira linha, você passa a contar 1,68, né, e vai contar até 1,74. Então, estão 9 pessoas aí com essa altura de 1,68 até 1,74. Então, você vai contar 9 do que você já fez a contagem, atualizando mais 9, você vai ter 18 pessoas feito o levantamento aí na sua contagem aí, que nós vamos ter uma tabela com 6 linhas aí, que seriam as classes aí já separadas. Aí você desce 1,75 e vai contar de 1,75 até 1,81. Quantas pessoas tem com essa altura de 1,75 até 1,71? 7 pessoas. Então, você vai contar agora 18, mais 7 pessoas que você fez o levantamento aí, que tem de 1,75 de altura até 1,81, e vai dar a somatória de 25 pessoas que você já fez o levantamento. Desce 1,82 novamente, e você vai ter o quê? 1,82, né? Você vai passar a contar e vai até 1,88. Então, são 2 pessoas com essa altura de 1,82 de altura até 1,88. São 2 pessoas. Fazendo a contagem acumulada, você vai ter 25 mais 2 pessoas, 27 pessoas aí no caso. E, por último, na tabela, descendo 1,89, que você não contou lá em cima, na linha de cima, passa a contar na linha de baixo, que é 1,89 até 1,95. Então, você vai ter um total aí de pessoas, 3 pessoas que chegam nessa altura de 1,89 até 1,95. 3 pessoas, somando 27, mais 3, nós temos 30 elementos aí feito o levantamento. Aí, na hora que você vai fazer a frequência da porcentagem, você vai dividir olhando só o FI. Fique bem claro aí, não olhe a frequência acumulada, hein, gente? Na hora que você for fazer essa divisão, você vai pegar 5 dividido por 30, vai dar 0,1667. Aí você vai lá de novo. 4 dividido por 30, você vai ter 1,33. 9 dividido por 30, 1,03. Lembrando que na calculadora não vai aparecer o 000. Então, você vai acrescentar para dar uma estética aí da apresentação da tabela, tá? Aí divide 7 por 30, você vai ter 0,23. 2 por 30, você vai ter 0,0667. 3 por 30, você vai ter 0,1, mas acrescenta os 3 zeros para só dar uma espécie de uma apresentação, uma estética na tabela, ok? Se você for fazer a frequência acumulada, você vai somar 1 a 1, linha por linha, e no total tem que bater com o total que você encontrou na frequência ali da porcentagem rápida para que foi feita a contagem. Tem que ter 100%. A partir da hora que tem 100%, você acertou na mosca. Ok, classe? Tranquilo? Vamos às questões, então. Vamos para as questões. Vamos curtir aí um pouquinho de estatística para você pôr em prática para ver como é que está o seu QI, quociente de inteligência. Vamos lá? Então, questão 1.
Lembrando, pessoal, não esquece de responder no Que Mágico lá, entrar lá no Que Mágico, dá sua respostinha lá no Que Mágico. Eu já passo tudo arrumadinho, bonitinho, para você entrar no Que Mágico e não se perder. Então, eu só quero ver 10 no Que Mágico. É para você deixar sua conta lá 100% de aproveitamento. Ok? Então, questão 1. A tabela abaixo representa o quociente de inteligência, que é o QI, de uma certa faculdade brasileira, onde você vai ter o quê? Qual é a frequência, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tem alguém querendo entrar aí? Já entrou? Conseguiu? Tranquilo? Então vamos lá, então. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Tá faltando pouco. Vamos lá. Então, o que nós vamos ter aqui? Na questão 1, você vai ter o quê? Qual é a frequência relativa? Então, olha bem a pergunta. Qual é a frequência relativa percentual do nível que possui maior percentual e qual é o menor, respectivamente? Então, qual é o maior percentual? Fica bem claro aí, ó, maior percentual e o menor percentual, respectivamente aí. Onde está a maior frequência aí, gente? Vamos dar uma olhadinha na tabela antes da gente olhar lá, nas questões. O maior é o 39, não é isso? Sim ou não? Sim. Aí você vai pegar o 39. Vamos pegar o 39 aí. Vocês já estão com a calculadora aí, tá todo mundo junto. Vamos lá, junto comigo, com aquela calculadora maravilhosa. Você pega lá 39, divide por quanto? Divide por 1,07. 39 dividido por 1,07 me dá quanto, gente? 36,448, não é isso? O 8 é 5. Seria 36,45, né? Arredondando, né? Para cima, né? 36,45. Beleza, já estamos no rumo. E qual que é o menor aí que nós vimos aí? É o 4, não é isso? Então, você vai pegar o 4, dividir por quanto? 1,07. Vai me dar quanto aí? 3,73, aonde nós temos o 8 na sequência, nós vamos arredondar para 74. Sobe Okay? beleza. Isso, tranquilo. Então, já achamos aí a resposta. Agora vamos ver a múltipla escolha, como é que ela vai estar para a gente aí. É a letra A, 31% e 12%. É a letra B, 100% e 1%. É a letra C, 39% e 4%. É a letra D, 107% e 152%. Ou a letra E, 36,45% e 3,74%. Não tem nem dúvida, né, classe? Se vocês fizeram a conta comigo, a resposta correta é a E. É difícil? Não é, né, classe? Só ir fazendo com calma, com tranquilidade, você consegue chegar lá com calma, sem precisar ficar nervoso. Vamos para a segunda questão? Tem alguma dúvida aí, classe? Pergunta aí, hein? Olha lá, estamos fazendo junto que é para vocês não se perderem aí. Vamos lá. Segunda questão. Um dado é lançado várias vezes e observado o seguinte resultado. Isso nós vamos ver nos dados brutos, hein? Fique bem claro aí. Aqui nós não temos o RAW, nós temos um dados brutos. Então, nós temos quantas vezes foi lançado esse dados brutos aí? Nós temos uma coluna de 1, 2, 3, 4, 10 colunas, é isso? Quantas linhas? 5 linhas aí. 5 vezes 10, nós vamos ter quantos elementos aí? 50, não é isso? Tudo bem? Tudo. 50 Isso aí. elementos, né? Oi. Não, só concordando, senhor, desculpa. Ok. Tudo bem, Thomas. Tranquilo. Segundo essas informações,
qual é a amplitude total? Olha lá, ó, qual é a amplitude total que nós vamos ter aqui? Se você pegar a amplitude total, né, o maior menos o menor? Sim ou não? Maior menos o menor. Então, nós vamos ter o maior é 6. No dado, o maior é 6. E o menor? Qual é o menor no dado? É 1. 6 menos 1, nós vamos ter o quanto na amplitude total? 5, não é isso? Ok. Todos concordam? Se ninguém falar nada, é o velho ditado, hein? É porque nós concordamos, professor. Isso. É porque se cada um soltar o microfone, nós vamos brigar, porque aí eu vou falar, Pelo amor de fui Deus. eu, aí o Thomas vai falar, fui eu, entendeu? Então, para não brigar, nós somos muito unidos. Ok, então entendi. Beatriz e Tati, tá tudo junto. Tô quietinho, hein? Na Não, segunda. mas o Thomas só concorda, só isso. Tá certo, Beatriz, tranquilo. Aí nós vamos ter no outro. Qual é a frequência total? A frequência total é quantos elementos eu tenho aqui nos nossos dados brutos. Nós temos 50, que nós vimos que são 10 colunas e 5 linhas. 5 vezes 10, nós temos 50, não é isso? E a frequência absoluta do primeiro elemento é quanto? Respectivamente. Quando ele fala primeiro elemento, você vai ver a primeira linha. Então, essa primeira linha, nós vamos ter quantos elementos aí? 10 elementos. Agora, vamos lá. Segundo essas informações, qual é a amplitude total, que é 5, que nós já vimos, qual a frequência total, que é 50, que nós vimos, e a frequência absoluta do primeiro elemento aí que nós vamos ter nos dados brutos. Letra A, 6,6, nós vimos que é 5, então 6 já está descartado. Já descartou até essa letra A, não é isso? Na letra B, 5, beleza? Está batendo. Letra B está batendo, 5, nós vamos ter na amplitude total. E na quantidade de elementos do dados brutos, é 50, ele está apresentando 10, então já descartou o B. Não vou nem olhar o restante, porque já vai dar errado o resultado. Na letra C, nós temos que começar com 5. Na letra C começou por 6. Então, descarta já essa letra C também. Letra D. Opa, começou com 5. Então, nós vamos lá. 5 está ok. 50 elementos nós temos no rol. Então, no rol não, no dado brutos. Ok também. E no primeiro elemento que nós temos no dados brutos, ele colocou 10. Então, a resposta correta, nem vou olhar para a letra E. Já vou direto na letra B. É difícil? Não é, né, classe? Só se olhar com calma, olhar com tranquilidade, você consegue chegar na resposta aí tranquilamente, ok? Vamos para a terceira questão? Vamos lá. Então, o que ele fala na nossa terceira questão? Os dados a seguir representam 20 observações relativas ao índice pluviômetro em um determinado município do estado. Então, milímetros de chuva, nós vamos ter aí. Olha, agora aqui, ele também passou para a gente de uma maneira assim, como dados brutos, ok? Ele não fez o rol, é dados brutos aqui. Então, o número de classe determinado pela regra Sturges é. Então, qual que é o esquema que o Sturges fez aqui? Lembra que nós fizemos a conta lá atrás? Então, o que nós fizemos aqui? Encontramos a quantidade de elementos que nós temos no rol, que são 20, não é isso? E o que nós combinamos aqui? O número de classe determinado pela regra de Sturges é quando nós temos os dados a seguir que representam menores, ou a quantidade de elementos que eu tenho aqui nos dados brutos. Se você for contar quantas colunas nós temos, 1, 2, 3, 4 colunas, não é isso? Aí quantas linhas nós temos aqui? 5 linhas. 5 vezes 4 nós vamos ter 20. Ele já passou para nós a informação que são 20 elementos nos dados aqui. Qual que é a regra de Sturges? Todas as vezes que nós formos calcular por Sturges, e os valores que aparecerem forem menores que 25, lembra que ele falou? Que forem menores que 25,
a nossa classe, né? O número de classe determinado pela regra vai ser sempre 5, não é isso? Vamos conferir aí, então. Agora nós vamos ver lá, ó. Vamos calcular aqui. Já por arredondamento, você já viu que é 5 aí. Menos de 20 está 5 lá. Agora, observando o que o Strung falou. Então, letra A. Agora, quer usar o Strung para calcular? Eu acho que não há nem necessidade. Só da gente observar a regra que o Strung falou, você vai ver o quê? Letra A. 5,32. Arredondamos para 6. Não, porque pela regra de Strung, menos de 25, menor que 25, nós arredondamos para 5, não é isso? Letra B. 5,62, arredondamos para 6. Também não. Por quê? Porque, pela regra de Sturge, ele é arredondado para 5, ok? Agora, espera aí. Nós temos duas informações aí. Nós temos o D e temos o C. E agora, como é que fica aí as informações? Se você for calcular por Sturge, você vai ter o quê? Lembra que você fazia o log? Então você pega lá. Vamos olhar o log lá, só para a gente tirar a teima. Log de 20, tá ok? Vezes quanto? 3,32, não é isso? Você vai ter 4,31. Mais quanto? Mais 1. Você vai ter 5,31. Mas tem um 9 logo na sequência do 1, você viu? Quem está calculando aí comigo está me acompanhando. É isso aí. Eu tô. 5,32. Isso aí, Beatriz. 5,31 e 94. Isso. Então, nós vamos arredondar para 32. Não é isso? Então, nossa resposta correta imediatamente passa a ser a letra C aí, de acordo com a regra da dona Gertrudes aí. Sturge. Não, Gertrudes não, Sturge. Brincadeira, professor. Que susto que você me deu, rapaz. Você quase que derrubou a banca aí. Falou. Quarta questão, então. Eita lasqueira. Vamos lá. Quarta questão. O quadro seguinte representa as alturas em centímetros de 40 alunos de uma classe. Ok? Então, admitindo-se que são 6 classes, qual a amplitude de cada classe aí? Ok? Então, o que acontece aqui? Quantas colunas nós temos aqui? Vamos contar aí? Quantas colunas deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. Ok? Estão contando comigo aí, gente? Conta comigo, não precisam chamar de mentiroso. Tá Quantas bom. linhas nós temos? 2. Aí nós temos a linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 8, nós vamos ter 40, não é isso? 40. Qual é a regra do Strunge que nós temos rapidinho aí, né? O Strunge não aparece mais, não. Aí, o que você vai fazer? Para você observar a amplitude da classe, você vai pegar quanto? 6. Não é isso? Vamos lá, classe. Nós vamos pegar 6 e dividir por 80, não é isso? Não. Você vai pegar o quê? Nós temos a amplitude. Qual é o nosso último valor que nós temos aqui? Lembra do nosso último valor? O valor menor aqui. Quanto que nós temos? Dá uma olhadinha lá nos dados brutos. É 150, né? 150? Dá uma olhadinha aí, ó, para você se localizar. Nós vamos lá olhar. 150. Na sétima coluna, quarta linha, nós vamos ter 150, não é isso? É isso ou não? Aí o valor maior, concorda comigo? Vem aí, gente, não vai falar que eu sou mentiroso. Aí o valor maior aí que nós vamos ter na oitava coluna, nós vamos ter, na oitava coluna não, na sexta coluna, nós vamos ter na quarta linha 178, do lado do 150. Isso. E já deu certinho, que é para você não ter erro. Então, como é que você vai fazer aí? Você vai pegar 178 menos quanto? 150.
vai me dar quanto? 28, não é isso? Alô? 28. Aí você vai pegar 28. Chama aqui, professor. Oi? Marcou aí? Tá correndo, Tati. Ô, Érica, o que você está fazendo? 28 Tem dividido... panela no fogo? Eita! Eita, porque tá com cheiro de alguma coisa queimada? Não tem nada queimado, não. Gente, me desculpa, me perdoa. Vou falar, né? Quando fala, põe na fogueira. Agora a Vacilo, hein? fogueira, né? Nós faz tudo com madeira agora. 28 dividido 28 dividido por quanto? por 6? Dividido por 6. 28 dividido por 6 dá quanto? 4,66, não é isso? Isso. 4,66 nós vamos arredondar para quanto? 4,67, né? Quanto? 4,66 dividido por... Perdão. 28 dividido por 6. Nós vamos pegar 178 menos 150. Isso, dá 4,66. Arredondando, nós vamos ter quanto? 5. Então, ele pergunta, qual é a amplitude de cada classe? Letra A é 4. Letra B é 5. Letra C é 6. Letra D é 7. Ou letra E é 8. Ei, classe, é 5, não é isso, classe? Ô, lasqueira, arredondando tem que dar 5, classe. Anotaram tudo aí direitinho? Agora eu vou... Anotado. Notado, professor. Tá bom, obrigado, Você pessoal. queimou a panela aqui. Pior é que tava queimando mesmo, viu, gente? Eu acho que ela jogou madeira no fogão a lenha aí, viu? Ela Vamos pegou ver. a calculadora e tacou. Botou o calculador no fogo e a panela na mão. Você viu? Que loucura! Então vamos lá, pessoal. Valeu, obrigado pela participação de todos aí. Valeu, Quem professor. está no Obrigado. temático, responde aí as questões e eu vou entrar lá. Agora mesmo já vou entrar e já vou liberar as questões para vocês conseguirem trabalhar aí. Ok, Falou. pessoal? Obrigadão, Boa hein? semana. Obrigadão, Até professor. semana que vem. Tchau, professor. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau para vocês. Tudo de bom Boa para noite, vocês. pessoal. Boa Igualmente. noite, Tchau, tchau. pessoal.